E aí, pessoal, tudo bem? Ó, meu cabelo ficou péssimo, mas não é que ele não tá penteado, não. É o corte aqui que a gente faz caseiro, que é uma miséria. Pessoal, hoje a gente continua no capítulo 12, né? Lembrando que na aula passada a gente tratou da parte inicial referente aos agentes públicos e hoje a gente retoma, todo mundo falando, né? Eu vou ter que fechar aqui os comentários, como sempre. Deixa eu fechar aqui. Não reclamem, não critiquem do meu cabelo, tá? É o que deu, o que teve para hoje. A gente tá aqui, situação de quarentena, pandemia, né? Então, vamos lá. Seguinte, a gente vai começar o regime disciplinar. Então, todo mundo vai abrir aqui o livro na página 912. Na página 912, a gente vai começar trabalhando o regime disciplinar dos servidores públicos. Eu lembro a vocês alguns detalhes rápidos, tá? Primeiro é que eu vou disponibilizar ao final da live, a partir das 20 horas, um cupom de desconto, Mateus 2020, tudo maiúsculo, Mateus 2020. É o cupom de desconto que vai estar disponível a partir das 20 horas para quem tiver interesse no livro, no Manual de Direito Administrativo. E tem um cupom de desconto para os meus cursos do Aprenda, né? A isolada completa de licitações, a de segunda fase de concurso de delegado, enfim, o curso do Aprenda é muito bacana, aprenda.com.br/Mateus Carvalho, e o cupom lá é Mateus10, tá? Também tudo maiúsculo com TH. Beleza. Esse cupom Mateus 10 do Aprenda já está vigente, o Mateus 2020 será vigente somente das 20 horas até as 22 horas, tá bom? Todo mundo comigo na página 912, porque a gente vai começar a trabalhar o regime disciplinar dos servidores. Então, nessa página 912, ele começa estabelecendo quais são as sanções administrativas que os servidores podem sofrer e já trata daquela questão tão manjada para fins de prova, mas tão cobrada ainda, que é a independência das instâncias penal, civil e administrativa, tá? Então, de antemão, aqui se trata das sanções penais, civis e administrativas, lembrando que as sanções penais são aplicáveis se ele praticar crime ou contravenção, também sanções civis no caso de dano e sanções administrativas no caso de infração administrativa regulamentada no Estatuto. E eu também já trato da exceção à independência das instâncias aqui, né? Exceção no caso de absolvição penal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Ele também será obrigatoriamente absolvido na esfera administrativa. Então a gente tem uma exceção a essa regra de independência das instâncias. Daí ele vem trabalhar as sanções e infrações administrativas e a gente começa trabalhando a demissão na página 914. A página 914 traz as hipóteses puníveis com demissão. Então, são puníveis com demissão. E aí ele começa valer-se do cargo. O livro traz todas as hipóteses de demissão, inclusive abandono de cargo, inassiduidade habitual, improbidade, incontinência pública e conduta escandalosa, enfim, todas as infrações puníveis com demissão são trabalhadas aqui nessa página. Depois, na página 916, ele entra na cassação de aposentadoria e cassação de disponibilidade. Aqui é interessante. Toma cuidado que a cassação de aposentadoria e a cassação de disponibilidade são aplicadas ao servidor que na atividade cometeu uma infração punível com demissão. Então, se ele comete uma infração punível com demissão e ele agora está aposentado ou foi posto em disponibilidade, aí ele não tem como ser demitido, né? Não está mais em atividade, vai haver a cassação de aposentadoria ou a cassação de disponibilidade desse sujeito, tá? Daí, pessoal, ele estabelece aí o prazo prescricional, né? Tanto da demissão quanto da cassação. 5 anos. Eu lembro a vocês que esses prazos de prescrição estão no artigo 142 da Lei 8.112. E aqui, a prescrição começa a contar no momento que a administração pública toma conhecimento do fato, tá? Então, quando a administração toma conhecimento do fato, começa a incidir o prazo prescricional. No caso da cassação de aposentadoria e disponibilidade. E no caso de demissão, o prazo de prescrição é de 5 anos contados do momento em que se toma conhecimento do fato, tá?
Daí, na página 917, se trata das hipóteses de suspensão. Suspensão vale a pena a gente tomar cuidado. Primeiro, ele traz duas hipóteses de suspensão que estão no artigo 117. Então ele fala, cometer a outro servidor, isso está na lei, está no livro também, né? Estou na página 917 do livro. Então, cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações emergenciais e transitórias. B, exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Beleza. A letra C já traz um aspecto importante que é a reincidência em infração punível com advertência. Esse é um tema que cai bastante nas provas em geral, tá? Então, se o sujeito comete uma infração punível com advertência, ele vai ser advertido. Se depois ele for reincidente em infração punível com advertência, aí ele sofre a pena de suspensão, tá? Então, reincidência em advertência gera suspensão. Então esse é o primeiro ponto. Se ele for reincidente numa infração punível com advertência, ele vai ser suspenso nesse caso, tá? Lembrando, gente, que a advertência depois de 3 anos tem o cancelamento do registro, né? Ou seja, se ele for punido com advertência e depois passar mais de 3 anos sem cometer infração nenhuma, a advertência anterior é cancelada. O registro da advertência é cancelado. Então, não se opera a reincidência se ele cometer outra infração punível com advertência mais de 3 anos depois, tá? Mas até 3 anos depois se considera reincidência em advertência e aí ele sofre a pena de suspensão, tá? E aí tem um aspecto interessante. Eu ainda estou na página 917. Ele vem explicando que a competência, o prazo de prescrição, ele começa dizendo que a competência para aplicar a penalidade varia de acordo com o prazo da penalidade. A prescrição é de 2 anos. E depois vem atenção, no final da página 917. A penalidade de suspensão não pode ultrapassar 90 dias. 90 dias é o prazo máximo de suspensão que pode ser aplicado. Todavia, ela pode ser substituída por uma multa de 50% da remuneração do servidor, ficando nestes casos o sancionado prestando serviços regularmente. Ou seja, em outras palavras do que está aqui no quadrinho de atenção, se ele for suspenso, ele vai para casa e não recebe nada. Suspensão não é férias, né? Então, ele deixa de prestar o serviço, ele deixa de receber a remuneração. Agora, a administração pode entender que não pode prescindir do trabalho do servidor. Não dá para ficar sem ele. E aí, nesse caso, ao invés de se suspender esse servidor, ele continua exercendo a atividade, mas ele vai sofrer uma redução remuneratória de 50%. Então, ele continua trabalhando, mas ele só recebe 50%. Não é o servidor quem escolhe isso. Isso vai ser definido a critério da administração. É a administração que vai justificar que não pode ficar sem o servidor. Então, ela substitui a pena de suspensão por uma multa de 50% da remuneração. Então, se ele havia sido suspenso por 30 dias, no próximo mês ele recebe só metade, né? Se foi 90 dias, são 3 meses recebendo só metade. E assim por diante, tá? Daí tem um outro ponto aqui no início da página 918, antes da gente passar para a penalidade seguinte, que é uma suspensão especial. A lei diz que se o servidor ele se recusar a se submeter à inspeção médica quando solicitado, então, se chama o servidor para submeter à inspeção médica e ele se recusa, a suspensão também é cabível. Nesse caso, a suspensão será por, no máximo, 15 dias. Não é 90, é 15. E, caso ele se submeta à inspeção médica a qualquer tempo, a suspensão será cessada. A penalidade cessa se ele se submete à inspeção médica a qualquer momento, tá? Daí vem a destituição de cargo em comissão e destituição de função de confiança, aplicada a servidores comissionados, né? Detentores de cargos em comissão e detentores de função de confiança, eles podem ser destituídos se eles cometerem qualquer infração punível com advertência ou suspensão. Então, se ele cometer uma infração punível com advertência ou suspensão, ele vai ser destituído. Ele não é suspenso, ele já é destituído,
tá? E por fim, a pena de advertência, penalidade mais leve de todas, sempre por escrito, né? Daí na página 919 tem um quadrinho com os prazos prescricionais. Ó, 5 anos no caso de demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade e destituição de cargo em comissão e função de confiança. 2 anos no caso de suspensão, 180 dias no caso de advertência. Sempre a prescrição começa a contar no momento em que a administração pública toma conhecimento do fato, tá? Aqui tem um detalhe. O detalhe é que no momento em que o sujeito tem a instauração do processo administrativo contra ele, o prazo de prescrição vai ser interrompido. Então não suspende o prazo prescricional, interrompe, tá? Interrompe significa zera a contagem, depois quando voltar a contar, vai voltar a contar do zero, vai reiniciar, tá? Então a ideia é de que haverá a interrupção do prazo de prescrição com a instauração do processo administrativo e essa interrupção dura 140 dias. Isso. Depois de 140 dias, o processo administrativo era para ter acabado. Se ele não é, porque são 60 dias, prorrogáveis mais 60 e mais 20 para julgamento, né? Se depois dos 140 dias o processo ainda estiver em curso, não tem problema, mas reinicia o prazo prescricional. Inclusive a gente tem uma súmula do final do ano passado, que está aqui no final da página 920, que é a súmula 635 do STJ, tá? A súmula 635 diz, vou ler aqui no livro, diz expressamente que os prazos previstos no artigo 142 da 8.112, ou seja, a prescrição, iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido e voltam a fluir por inteiro após 140 dias da interrupção. Reinicia a contagem, tá? Beleza. Daí a competência também está aqui, né? E eu quero pular para o PAD, página 922. A página 922 já trata do PAD, do processo administrativo disciplinar. E aí, primeiro, é importante entender que qualquer penalidade administrativa depende de um processo administrativo disciplinar. Isso está aqui no iniciozinho do item 19, na página 922, né? No entanto, esse processo administrativo disciplinar, ele não é necessariamente o PAD propriamente dito, tá? O raciocínio é o seguinte: a gente tem a possibilidade de instauração de sindicância, que é a sindicância punitiva. Ó, vem para a página 923 comigo, que eu quero aproveitar para lembrar para vocês uma coisa. É possível que haja uma sindicância meramente investigativa nos processos, tá? A sindicância investigativa, ela é uma sindicância que não gera penalidade nenhuma. É uma sindicância para apuração de fatos. É um procedimento inquisitório que não precisa respeitar contraditório. E ela não precisa respeitar contraditório porque ela não pode ensejar a aplicação de nenhuma penalidade. Então essa sindicância meramente investigativa ou preparatória, como a gente chama, ela não enseja aquisição, aplicação de penalidade e por isso ela não precisa respeitar contraditório e ampla defesa. A sindicância que está no item 19.1, na página 923, é a sindicância punitiva ou sindicância processual. Então, sindicância punitiva ou sindicância processual nada mais é do que um processo administrativo disciplinar simplificado. Então essa sindicância, ela na verdade se configura um processo administrativo disciplinar, mas ela é utilizada para aplicação de penas mais leves. Dê uma olhadinha aqui. Ó, eu primeiro, só recapitulando com vocês, na página 923 tem esse quadrinho azul aqui escrito atenção, em que eu faço a diferenciação da sindicância punitiva para a sindicância meramente preparatória ou investigativa, tá? Logo abaixo, eu explico que a sindicância punitiva, processual, ela pode ser utilizada para aplicação de advertência ou de suspensão por até 30 dias. Então, essa sindicância processual, ela pode ensejar a aplicação de penalidade. Advertência ou suspensão até 30. Então, ela não é inquisitória. Ela precisa respeitar contraditório e ampla defesa, porque ela pode ensejar a aplicação de penalidade.
tá? Suspensão até 30 dias, ou ainda advertência. A sindicância deve durar no máximo 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Lembrando que esses prazos são impróprios, né? Inclusive, a gente tem uma súmula do STJ, que é a súmula 592, que fala que o excesso de prazo do processo administrativo disciplinar não gera nulidade do processo, salvo se houver prejuízo ao direito de defesa. Então, o excesso de prazo por si só não gera nulidade do processo, a não ser que haja prejuízo ao direito de defesa. Isso significa dizer que o prazo de duração do processo administrativo é prazo impróprio, tá? Ou seja, não há nulidade pelo desrespeito ao prazo, certo? Daí, eu queria lembrar vocês que a sindicância ela é utilizada para penalidades mais leves. Se o intuito for aplicar a penalidade mais grave, vai ter que partir para o PAD, o processo administrativo disciplinar, propriamente dito. Esse está regulamentado aqui na página 924, tá? Vem comigo aqui. A página 924, ela regulamenta esse processo administrativo disciplinar, que se divide em 3 fases: instauração, inquérito e julgamento, tá? Então, instauração, inquérito e julgamento são as 3 fases desse processo administrativo disciplinar. Então, nós temos a instauração, que se dá por meio da portaria que designa a comissão. Então, a comissão deverá ser composta por no mínimo 3 servidores, por 3 servidores estáveis. Então, a comissão aqui é composta por 3 servidores públicos estáveis. E além de serem estáveis, a lei estabelece que os membros da comissão não podem ser nem parentes até o 3º grau civil e nem cônjuge ou companheiro do acusado, tá? Então, a comissão será composta por 3 servidores estáveis que não sejam parentes até o 3º grau civil e nem cônjuge ou companheiro do acusado, tá? O processo pode ser instaurado de ofício, pode ser instaurado mediante provocação de qualquer interessado, mas também eu lembro a vocês a súmula 611 do STJ. A súmula 611... Gente, eu vou ativar os comentários só para saber uma coisa. Vocês estão me ouvindo ou tá tendo algum problema de interferência? Me deem um ok aí, me digam que estão me ouvindo, só para eu saber. Eu ativei só para ouvir isso de vocês. Tá todo mundo me ouvindo, né? Tá, então ótimo. Vou retomar aqui, porque às vezes a internet fica um pouco ruim. Hoje eu tô em Prado Forte, então às vezes a internet fica pior do que o normal. Tô falando isso porque a gente estava com 200 alunos, de repente a live caiu para muita gente, acho que talvez eu tivesse caído. Mas vamos lá, pessoal. Seguinte, voltando, desativei de novo, e aí, depois, a súmula 611 do STJ era o que eu queria dizer, tá na página 925. Essa súmula 611, ela aproveita para deixar claro que na instauração do PAD, é possível que essa instauração se dê por meio de denúncia anônima, tá? Então, a instauração pode se dar por meio de portaria de ofício, pode se dar mediante provocação do interessado ou por meio de denúncia anônima. É a súmula 611 do STJ, tô aqui na página 925, né? Daí, terminada a instauração do processo, designando a comissão, 3 servidores estáveis que não sejam parentes até o 3º grau civil e nem cônjuge ou companheiro do acusado, passa-se a fase de inquérito administrativo. O inquérito administrativo é a fase na qual os interessados, o efeito... Olha, a pessoa pergunta, dúvida aqui o efeito para o beneficiário do ato administrativo anulado por PAD, ex nunc ou ex tunc. Ex tunc, né? Anulou, então é ex tunc. Mas vamos lá. O inquérito administrativo, ele é a segunda fase do PAD. Ele se divide em instrução processual, apresentação de defesa e elaboração do relatório da comissão. Então, nesse inquérito administrativo, nós temos a instrução processual. Serão admitidos todos os meios de prova admitidos em direito, inclusive a prova emprestada. Aproveitar para colocar aqui a súmula 591 do STJ, né? Que permite a prova emprestada, desde que essa prova tenha sido licitamente produzida na origem, ela pode sim ser emprestada
ao processo administrativo disciplinar. Então, ampla dilação probatória, inclusive para garantia da verdade real. Daí, depois de produzidas as provas, estou na página 926, ele é chamado para apresentar defesa no prazo de 10 dias. Então, 10 dias é o prazo para a apresentação de defesa desse sujeito. E a lei já traz duas ressalvas. Se o acusado não for encontrado, a citação for por edital, 15 dias para a defesa. Então, a princípio, 10. Citação por edital, 15. E se for mais de um acusado no mesmo processo, 20 dias é o prazo para a apresentação de defesa, tá? Se ele não apresentar defesa, ele é revel. Página 926, no finalzinho. A revelia aqui. Revelia significa não apresentação de defesa. E a revelia aqui não gera os efeitos da revelia do processo civil. Então, não gera uma confissão ficta, um impedimento de intimação posterior, nada disso. Se ele for revel, vai ser designado para ele um defensor dativo. Tá aqui, eu falo do defensor dativo, que pode, inclusive, apresentar... aqui, ó, pessoal, eu botei como é que foi cobrado numa segunda fase de concurso, explico aqui um exemplo de cobrança dessa questão da prova emprestada. Se ele for revel, vai ser designado um defensor dativo, que não precisa ser advogado, né? A súmula vinculante número 5, a gente já trabalhou várias vezes, mas esse defensor dativo deve ter cargo ou nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado. Daí, a revelia, então, com ou sem defensor dativo, vai ter que ter defesa. E aí o processo ele é concluído para elaboração do relatório. Então a comissão vai elaborar um relatório e quando a gente trata dessa elaboração do relatório, os efeitos desse relatório é de que ele é conclusivo, mas ele não é vinculante. Ou seja, esse relatório, ele não vincula a autoridade julgadora do PAD. Ele é conclusivo porque ele opina, né? Então ele vai dizer, olha, aconteceu isso, mas também entendo que deva ser aplicada a penalidade tal. Então ele relata e ele emite uma opinião. E esse relatório não é vinculante porque a lei diz que o julgador pode julgar contrariamente ao relatório, a não ser, salvo, ele deve julgar a favor do relatório, salvo quando for contrário à prova dos autos, é o artigo 168, tá aqui na página 927, né? Então, a princípio ele deve julgar de acordo com o relatório, mas ele pode contrariar o relatório se ele entender e justificar que o relatório vai de encontro à prova dos autos, tá? Daí, o processo deve durar no máximo 60 dias, prorrogáveis por mais 60, mais 20 para julgamento, página 928. Aqui estão os 140 dias que a gente falou, né? E depois disso, é importante você saber que passados os 140 dias, o prazo de prescrição volta a correr, ainda que o PAD esteja em curso. Então a prescrição aqui é intercorrente, né? Porque reinicia a contagem do prazo prescricional. O processo, então, é encaminhado para julgamento e a lei trata de recurso, pedido de reconsideração e revisão. O regime de previdência fica para a próxima live. A próxima semana a gente vai tratar, inclusive, da reforma da Previdência, né? Porque o livro está atualizado com a reforma. Então a gente vai ver o regime próprio de previdência. Mas, agora, eu ainda queria falar que é possível a interposição de recurso ou pedido de revisão. O recurso e o pedido de reconsideração, página 929, venha comigo. Tanto o recurso quanto o pedido de reconsideração devem ser interpostos no prazo de 30 dias. A diferença é que o pedido de reconsideração é interposto perante a autoridade que decidiu e o recurso será interposto para a autoridade superior, tá? Então, pedido de revisão para a autoridade que decidiu, recurso para a autoridade superior. Em ambos os casos, o prazo para interposição é de 30 dias. Tem um detalhe. O detalhe é que a lei não veda a reformácio impégios no julgamento dos recursos administrativos. Então, a decisão do recurso administrativo pode piorar a situação do recorrente. Não há vedação da reformácio impégios em sede de recurso administrativo e em sede de pedido de reconsideração. Então, a decisão do recurso, a decisão do pedido de reconsideração pode piorar a situação do sujeito que pediu a reconsideração ou interpôs o recurso, tá? Na revisão é diferente. A revisão não é recurso.
aqui no finalzinho da página 929, ele vai explicando que a revisão é um pedido feito pelo servidor e que esse pedido de revisão pode ser feito a qualquer tempo, não tem prazo. Então aqui não há prazo para a revisão. A qualquer tempo se pode fazer o pedido de revisão, desde que o sujeito tenha fatos novos a alegar. Ele não pode apresentar a revisão pedindo somente que nessa revisão se reveja a decisão porque foi injusta. No recurso faz isso, né? No pedido de reconsideração, ou no pedido de revisão, não. Na revisão, ele precisa trazer fatos novos a serem alegados. E aí, na página 930, eu deixo claro que da revisão não pode haver agravamento de penalidade. Então, a revisão, ela não pode ensejar a piora da situação do sujeito que pediu a revisão do processo, tá certo? Pessoal, na próxima semana, quarta-feira, 19 horas, como sempre, a gente começa na página 930. O item 21 trata da aposentadoria do servidor público e o regime previdenciário, inclusive diante da reforma da Previdência. Chegaram algumas dúvidas, tá? Então, fale a respeito do funcionário público no momento de pandemia. Depois, Judite, me manda uma dúvida específica pelo direct para eu ver o que você tem interesse que eu fale especificamente, tá? As aulas estão no YouTube, tá? Então, Professor Matheus Carvalho é meu canal do YouTube. Essa eu só consigo colocar na próxima quarta, mas eu sempre coloco, tá? E o efeito de beneficiários do ato administrativo anulado por PAD é extunc, tá? Então, a ideia é que se o ato é nulo, os efeitos produzem efeitos extunc, claro, da anulação, claro, ressalvados os direitos adquiridos de pessoas de boa fé, tá certo? Pessoal, até a próxima quarta, o cupom vai ficar disponível daqui a pouquinho, Mateus 2020, vamos juntos.